Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre propriedades de radicais. Vem comigo! A primeira propriedade que a gente vai aprender é multiplicação de radicais de mesmo índice. Então olha só, eu tenho aqui raiz enésima, esse aqui é o índice de A, de um número A, vezes raiz enésima de B, mesmo índice. Nós temos um vídeo onde a gente aprendeu a transformar radicais em potência com expoente fracionário, né? Então, a gente aprendeu que este primeiro radical aqui é o radicando, o A, elevado ao quê? O A aqui está elevado a 1, então aqui no numerador vem 1. E o N do índice vem para o denominador. Então, raiz enésima de A é a mesma coisa de que A elevado a 1 sobre N. Mesma coisa a gente pode falar sobre o segundo radicando, raiz enésima de B é B elevado a 1 sobre N. Mesmo raciocínio. Então, aqui, em vez de você ter uma multiplicação de radicais, agora você tem uma multiplicação de potências. E aí, no nosso vídeo de propriedades de potência, quando você tem uma multiplicação de potências elevado a dois números elevados à mesma potência, 1 sobre N, é a mesma coisa do que A vezes B elevado a 1N. Isso aqui transforma-se numa multiplicação dos números elevado a 1 sobre N. Agora a gente vai fazer o contrário, né? Aqui a gente transformou radical em uma potência elevada a um número fracionário. Aqui nós temos uma potência, A vezes B elevado a 1 sobre N, eu vou transformar isso aqui de novo num radical. Isso aqui é um radical, o denominador é o índice, o A vezes B elevado a 1. Então, olha só, isto é igual a isto, que é igual a isto, que é igual a isso. Então, o que eu tenho aqui? A primeira propriedade de multiplicação. Quando você tem a multiplicação de dois radicais de mesmo índice, é a mesma coisa que o radical deste mesmo índice dos dois números multiplicados. Então, temos aqui a primeira, primeira propriedade que a gente está aprendendo, né? Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é a mesma coisa que raiz enésima de A vezes B. Vamos usar muito isso. Vamos fazer dois exemplos aqui. Primeiro que eu tenho dois radicais, raiz quadrada, aqui quando não tem nada é quadrado, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 4. Então, usando esta regra aqui, eu tenho que é raiz quadrada de 9 vezes 4, que é raiz quadrada de 9 vezes 4, 36, que é igual a 6. Ok? Aqui o contrário, eu tenho raiz cúbica, no caso, porque pode ser qualquer n, né? O que eu fiz o quadrado aqui, raiz cúbica. Raiz cúbica de 8 vezes 5. Por essa regra daqui, eu posso dizer, se eu tenho a raiz, né, cúbica de um produto, é igual a raiz cúbica de 8 vezes raiz cúbica de 5. Mas raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 ao cubo é 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Então, 2 raiz cúbica de 5. O 5 não tem um inteiro que seja raiz cúbica dele, então a gente deixa raiz cúbica de 5. Quando você bota o 2 na frente de um radical, é 2 vezes. Então, é 2 vezes raiz cúbica de 5. Tá aqui dois exemplos. Eu saí aqui para vocês tirarem um print. Nós vamos mudar o 4, porque nós vamos para a segunda propriedade, que vai ser divisão de radicais de mesmo índice, tá? Vamos mudar o 4. Vamos agora ver a nossa segunda propriedade de radicais. Já vimos multiplicação de radicais com o mesmo índice, agora vamos para a divisão de radicais com o mesmo índice. Então, aqui eu tenho raiz, índice N, de A sobre B, A dividido por B. Vamos usar a nossa propriedade, né, o que a gente aprendeu de transformar um radical numa fração com expoente fracionário, né? Então,
o radicando, A sobre B elevado, o que está aqui dentro é 1, A sobre B elevado a 1, vai para o numerador da fração, o N para o denominador. Então, é A sobre B elevado a 1 sobre N. Isto daqui, na propriedade de potências, a gente sabe que é A elevado a 1 sobre N sobre B elevado a 1 sobre N. Agora, a gente faz o caminho inverso, a gente pega essa potência aqui com um expoente fracionário e transforma num radical. Então, A 1 sobre N é A, o N vem para o índice 1 aqui, mesma coisa aqui embaixo, B raiz N de B, tá? Então, o que a gente viu aqui? Se isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, isto é igual a isso. Quer dizer, a divisão de dois radicais com o mesmo índice é o radical da divisão. Então, esta é a nossa segunda propriedade. Vou botar assim aqui, ó. Raiz N de A sobre raiz N de B é igual a raiz N de A sobre B. E tá aqui a nossa segunda propriedade, que vai ser muito usada, tá? Um exemplinho aqui, né, numérico, raiz cúbica de 8 sobre 27 é igual a raiz cúbica de 8, por essa propriedade aqui, sobre raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 8, vamos fatorar 8. 8 dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. 3, então 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 3 vezes 2, a gente pode botar isso aqui, 1, 2, sai do radical. Raiz cúbica de 8 é 2. E mesma coisa, 27. 27, vamos fatorar aqui, 3, 9, 3, 3, 3, 1. 27 é 3 ao cubo, então raiz cúbica de 27 é 3. Tá aqui a nossa resposta. Ok? Deixa eu sair para vocês darem uma printada, nossa segunda propriedade, e vamos para a terceira propriedade, trocando o quadro. Então, vamos para a nossa terceira propriedade de radicais, vamos falar de radicais equivalentes. Quando você pode dizer que um radical é equivalente ao outro? Vamos lá, olha só. Obtém-se um radical equivalente multiplicando-se ou dividindo-se o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número inteiro e positivo. Então, aqui tem um radical, o índice do radical é esse N, que está aqui fora, e o expoente do radicando é o que está aqui dentro, é M. Tá? Eu estou dizendo aqui que eu vou conseguir um radical equivalente a esse, quer dizer, um radical que dá o mesmo resultado, tá? Se eu multiplicar ou dividir N e M por um mesmo número inteiro positivo, tá? Então, isso fica mais claro se a gente fizer dois exemplos. Então, aqui eu tenho esse radical, que é raiz oitava de 7 elevado a 16. Aqui está o índice do radical, aqui o expoente do radicando. Estou vendo que 8 e 16, ambos são divisíveis por 4. Então, aqui em cima eu vou dividir por 4. Quando eu divido por 4, eu fico com 8 dividido por 4, 2. Raiz quadrada, você pode botar o 2 aqui em cima, mas não se bota, né? Quando não tem nada, porque é 2, raiz quadrada. E 7 elevado à quarta potência. Então, a raiz quadrada de 7 elevado à quarta potência é 7 ao quadrado, que é 49. Estou dizendo que este radical aqui é equivalente a esse, porque ambos dão 49, tá? E aqui vamos fazer o contrário. Aqui eu dividi, vamos multiplicar por 2, aqui embaixo, o índice e o expoente. Quando eu multiplico por 2, esse 8 aqui vira 16, tá? E esse 16 aqui, que tá aqui dentro, vira 32, tá? Isto daqui, quando eu divido
Posso simplificar, 16 e 32, isto daqui é 7 ao quadrado, que é 49. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse radical é equivalente a esse radical e esse equivalente a esse radical. Todos dão a mesma coisa, 49. E como é que eu obtive? Aqui eu dividi e aqui eu multipliquei ambos, o índice e o expoente, pelo mesmo número, tá? Então, falta mais uma propriedade. Pode tirar um print do quadro. E vamos para a nossa quarta e última propriedade. Então, chegamos à nossa quarta e última propriedade de radicais, que é radicais de radicais. Então, aqui eu tenho um radical com índice n de um outro radical com índice m. É muito fácil. Isto daqui é A e aqui vai aparecer m vezes n, tá? Só multiplicar os índices. Então, vamos fazer um exemplo. Aqui eu tenho raiz quadrada, lembrando que quando a gente não tem nada é 2, tá? Raiz quadrada de raiz cúbica de 5. Isso daqui vai ser 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de 5. Tá? E aqui, botei 3, porque não precisa ser só 2. Pode ser quantos você quiser. Aqui eu tenho raiz quadrada, não tem nada, é 2. Raiz quadrada de raiz sétima de raiz cúbica de 11. 3 vezes 7, 21, vezes 2, 42. Raiz 42 de 11. Terminou o nosso exercício. Tá? Muito simples. E aí nós temos as nossas 4 propriedades. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula, onde a gente vai continuar a falar sobre radicais.